Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, nos ouvir, comentar, compartilhar. Como disse Sebastião Camargo, quanto mais vocês compartilham, melhor para todo mundo, né, que se interessa por esses temas. Nosso grande dia hoje com a presença de Marcelo, Miriam e o nosso grande mestre e amigo Sebastião Camargo. Dá o seu bom dia aí, Marcelo, dona Miriam, Sebastião. Bom dia a todos, povo bonito, que possamos fazer um estudo adequado e que principalmente possamos pôr em prática depois. Bom dia, meus queridos. Um ótimo dia para vocês, né? E vamos aprender, tentar aprender, como o Marcelo falou, um pouquinho do conhecimento do Sebastião Camargo. Que a luz de Deus, o amor do Cristo, a presença dos nossos emissários divinos e os elementais, gratidão a tudo e todos. Sejam muito bem-vindos. Que assim seja. Primeiramente, então, vou comentar um pouquinho dos estudos que já estamos desenvolvendo aí, né? Nós estamos há 2 domingos falando sobre a manutenção da saúde por meio da alimentação. E é inspirador, né? Então, a gente vê que nos leva a outros temas, né? Domingo passado mesmo, ele nos encaminhou a várias outras temáticas, fazendo com que brotasse em nós, né, realmente esse entendimento que é o alimentar, né? Será que é o ato da gente simplesmente mastigar e engolir algo para nutrir o organismo? Né? Então, quando a gente começa a buscar essa reflexão com Sebastião Camargo e todos que estão aqui presentes, né, e dentro dessa obra, a gente observa que é muito além disso, né? Manutenção da vida, Sebastião, pelo pouco que a gente ouviu e compreendeu, ela está toda interligada, né, com o divino, com o Criador, com o amor, com Deus, né? Então não tem essa de eu simplesmente mastigar um alimentinho que não tem origem nenhuma, ele tem toda a origem divina, que vai ser carregado para dentro de mim e que vai virar, né, algo melhor, dependendo do que eu estiver pensando. E aí você começa, então, a fazer autoanálise. O que comanda é sempre o nosso pensamento, né? Então, que dependendo do meu estado de espírito, segundo já vivenciei com meu amigo Sebastião Camargo, nem se alimente, né? Se você estiver meio apavorado, meio nervoso, é melhor não se alimentar, porque você só vai levar veneninho para suas células. Então, para você não fazer isso, né, tenta se acalmar, relaxar e no momento certo se alimente. É muito interessante isso para a gente poder começar a entender esse complexo do que é realmente manutenção da nossa saúde. E para nós começarmos, acho que antes dos comentários, né, vou passar aí para o nosso irmão Marcelo, começar a leitura já dessa citação de André Luiz, eu acho que começa ali, né, Sebastião? Amor, Alimento das Almas, que está lá no livro Nosso Lar. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma, em si, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? O amor, como elemento básico da vida, é o aluno. Como consciência organizadora, é o professor. Num dos extremos, o amor é a substância que vivifica, no outro,
é a lei que regulamenta e eterniza a forma do ser vivificado. Um ordena, o outro executa. Um alimenta, o outro metaboliza. É perfeitamente coerente o professor alimentar o aluno com as instruções iluminadoras de que dispõe. É justo pensar na possibilidade de que o aluno também alimente o professor com o conteúdo resultante da vivência libertadora da lição assimilada. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, sintetizou a poetisa Cora Coralina. A energia permuta por meio do relacionamento saudáveis é fonte geradora de alimento fundamental para a manutenção da saúde. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pelo qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O amor é o alimento e a lei, simultaneamente. É a força mais potente do universo e, ao mesmo tempo, a mais sutil, como definiu o pacifista Mahatma Gandhi. Ideias semelhantes encontramos a seguir. Acho que é bom comentar antes disso, né? Ok, terminar a próxima citação. Acho que já tem uma obra aí, né, Sebastião? Já dá para perder alguns dias, né? Ou ganhar os dias, né? Ganhar sempre. Bom, não sei se o Sebastião quer começar já, ou você prefere que a gente questione primeiro, ou se a gente faz os nossos parcos comentários. Fique à vontade aí primeiro, faz de conta que eu estou invisível. Então, tá ok. É bem interessante, porque quando você lê o tema manutenção da saúde por meio da alimentação, você vem esperando, né, logo de cara, alguma dica de qual vegetal é melhor para a gente fazer isso, né, ou qual animal é melhor para a gente fazer isso, o cereal e assim por diante. E vem aqui um ensinamento grande, né, de como a força que tudo movimenta, né, e que se existe, ela tem na sua base essa centelha divina, que é o amor, né? Então, vai apresentar para a gente como todo o equilíbrio se faz através do amor, né? E esse ensinamento que coloca primeiro o amor como um aluno, no sentido de que quando ele é alimento básico da nossa vida, ele está atuando como um aprendiz. Então, o amor, ele evoluciona também, né? Ele tem vários papéis. Então, aqui vem mostrar para nós um outro significado desse amor, porque quando a gente pensa no sentimento mais evoluído e a gente pensa no amor incondicional divino, né, é algo muito distante para nós. Mas quando a gente fala que todos nós fomos construídos com base no amor, né, então é porque o amor tem sim seu processo de escalonamento e de evolução. Então ele começa lá no princípio da vida, né, como um aprendiz. E depois, ele, quando passa a organizar, a comandar a vida, ele já se tornou um mestre, um professor. E aí vai se transformando num dos extremos, o amor vai se tornando a própria substância que dá a vida, né? E no outro, ela regulamenta e eterniza. Então, nós vamos verificar o amor em diversos papéis dentro da própria criação, né? Então, até ele chegar num momento que ele dá a ordem, né? E outro é quem executa, um é alimento, o outro metaboliza. Então, mostrando que é sempre a mesma fonte que está em todo o processo do alimentar-se.
Então, é uma visão que eu não tinha antes, né? E eu não sei se você já tinha pensado nisso antes, em algum momento, né? Dona Miriam, Marcelo, né? O Sebastião já, porque ele trouxe aqui na obra para nós. Mas Marília, que está nos acompanhando ali, será que a gente já tinha pensado algo assim, né? Desse que tudo no alimento, né? Tem a essência do amor num estágio, né? E que está me servindo e sempre está servindo a grande lei, né? Não está me servindo, está servindo a grande lei. A manutenção da nossa vida, da nossa existência aqui no planeta Terra, é porque tem serventia para a lei. Você já tinha pensado nisso? Você faz parte de um grande contexto onde a sua existência, a sua sobrevivência só é mantida porque faz parte de uma orquestra maior. Então, nós estamos alimentando um sistema todo, planetário. Então, talvez a gente não pense nessas coisas. Então, manter a saúde por meio da alimentação e trazer a alimentação na sua essência, que é o amor, é, sim, uma visão muito diferente de tudo que o tema poderia iluminar a nossa mente e trazer para nós, né? Sai daquele básico, né, que os nutrólogos fazem bem aí, né? Várias gente da ciência, nutricionistas, estão apresentando de como você deve se alimentar para manter o seu corpo físico melhor, né? Mas aqui traz a essência do alimento, né? Então, qual é a essência do alimento, né? Então, esse processo é muito bonito e vem expressando para nós um raciocínio diferente e uma conscientização diferente perante a própria vida. Porque alimentar é algo que você faz todo dia. Aliás, todo instante. Mesmo em repouso, né? A gente tem um tipo de alimentação correndo em nossas veias, em nossos sistemas de oxigênio, né? De ar. Tudo ali está correndo em termos de alimentação. Não para. E você, espírito, nós que somos espíritas, sabemos que quando o corpo está em repouso, a gente faz a viagem astral. E aí nós estamos também alimentando com novos conceitos, né? Com novas cenas, que vai trazer tudo para o seu universo. Esse universo microcosmo, que é o seu corpo físico, e que você vai se restabelecer, ou ao contrário, quando a gente não faz uma boa viagem no astral. Então, mostrando aqui para nós, né, como que é este processo e enaltecendo, né, que a lição apreendida, ela é muito mais apreendida pelos mestres, por quem está no processo do ensinar, né, como ele coloca aqui, né, a frase de Cora Coralina, porque aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina é o mais feliz, feliz consigo mesmo, no sentido de que ele consegue fazer novas sinapses, né? Que quando eu começo a ensinar, eu começo a criar novos conceitos dentro da minha mente. Então, esse processo é muito gostoso mesmo, né? Para a Coralina foi iluminada por Deus quando ela escreveu essa frase. E assim a gente vai entendendo um pouco mais sobre essa questão da gente aprender através de lições que assimilamos quando nós trocamos, quando nós passamos. E isso é a essência do amor. E depois ainda ele coloca, né, que toda energia permutada por meio dos relacionamentos saudáveis é fonte geradora de alimento fundamental para a manutenção da saúde. Então, permutar a energia amor de maneira prazerosa, de maneira, não o prazer pelo prazer, mas o prazer de alma, né? O prazer de fazer a felicidade acontecer, né? De fazer com que o outro cresça e eu também cresça, de sair daquela pequenez corriqueira do meu, do seu, né? Expandir-se. Então, esse relacionamento onde a gente busca esse equilíbrio vai manter a nossa vida melhor, né? Vai trazer
a saúde para nós. Por isso que o Mestre nos ensinou, né, amai-vos uns aos outros como toda lei, né, lei divina pela qual Deus governa os mundos. Então, respeitando essa lei, nós estamos no sistema planetário, no sistema universal, transformando o mundo para algo melhor, com certeza. Um progresso constante, né? Então, a gente não precisa se preocupar de estar ou não estar fazendo, nós estamos, porque senão a manutenção da nossa existência não existiria mais, né? Então, fomos criados para o amor, estamos aqui para nos amar e para cumprir a nossa missão nesse sentido. É por aí que eu compreendi um pouco dessa leitura, Sebastião. Marcelo tem questão para colocar, dona Miriam, Sebastião falou para a gente colocar ele como invisível aqui, foi isso que eu fiz. Eu acho interessante como a abordagem, né, que fala sobre alimentação, mas ele volta para o básico, né, o amor. A gente volta para esse contexto, né, de... Assim, voltamos para aquela questão, né, nós não fazemos nem o básico, né. Imagine ficar... A gente fica... Às vezes nós estamos... Tipo, a ciência natural, né, a ciência do homem está discutindo coisas extremamente complexas, mas estamos fugindo do que está ao nosso alcance ali no dia a dia. Eu entendo que a curiosidade humana e a compreensão humana precisa expandir, né? Então não é a gente não pode usar isso como limitador, né? Mas nós no dia a dia preferimos aceitar conceitos complexos que não entendemos, que provavelmente porque uma pessoa estudou muito e conseguiu chegar a essas conclusões, mas os raciocínios simples nós ignoramos, né? Nós conseguimos entender, mas nós não conseguimos praticar, né? Nós preferimos pegar conceitos complexos de dietas que trabalha lá assim, no meandro do entendimento humano lá, né? E esquecemos de fazer o básico. Que queima gordura sozinho, principalmente, né, Marcelo? Alguma coisa que queima a gordura, elimina a gordura. Elimina o açúcar, mesmo eu me alimentando dele. Seria bom, tô precisando desse. Se você soubesse, me avisa, viu? Sebastião, não fala na mente, viu? Isso aí não funciona na prática ainda. É verdade, o amor é a base de tudo, né? E quando a gente fala amai, o que Jesus falou, amai-vos uns aos outros, é toda a lei. Então, nós, quando amamos o próximo, né, é alimento para nós mesmos, né? A ira deixa a pessoa doente, não come, come mal e vai por aí. Mas quando nós amamos a pessoa, mesmo que não ama nós, não gosta da gente, a gente tem que retribuir por amor, que eles mesmos vai se nutrir e entender que o amor é a lei de Deus. Como Joana de Angelis narra, nós colocamos no segundo livro, antes do amor não existia a criação. O amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. Ele gera, ele nutre, ele mantém a vida em todas as suas expressões. E quando nós falamos amar-se, e depois para amar o outro, porque eu preciso amar o outro conforme me amo, normalmente quando eu olho para o outro, em realidade eu estou olhando para mim mesmo. Porque se eu já consigo me amar, o outro é a minha extensão. E amar o outro, no sentido profundo, é promover o outro. Criar as possibilidades para que o outro liberte-se, principalmente da minha dependência. Isso é o amor de fato. Por isso que a gente fala amar libertando.
seja, eu vou criar as condições para que o outro aprenda a fazer aquilo que, porventura, eu esteja ensinando. Não por acaso, já se prova em mais de um experimento que quem aprende mais é quem vive o que ensina. Por isso, quando falamos de alimentação, nós estamos escolhendo seres com a expertise que necessitamos para a movimentação do nosso corpo, para que as permutas ocorram entre nós e outras realidades no relacionamento. Então, no segundo livro, colocamos assim, eu estava aqui, parecia que eu estava distraído procurando alguma coisa, mas era essa parte aqui do livro. A consciência universal é una, e nós fazemos parte desse uno. Então, a consciência universal é una, portadora de imensuráveis atributos, ainda incompreensíveis ao estágio em que a criatura humana se encontra, pois trata-se da divina presença que em tudo vibra e faculta a todos os seres a conexão com a presença divina, que se manifesta sem intermitência ou conivência em nossa experiência na matéria, aclarando que o princípio da evolução não está na matéria, e sim na vontade do ser de consciência desperta, onde querer é poder, e além, sendo que o poder da vontade é ilimitado e que esta mesma vontade é componente imanente do espírito, a qual está intrinsecamente conectada aos potenciais da alma em curso. Então, quando colocamos aqui que nós estamos lidando com a presença divina, mas ao mesmo tempo estamos manifestando, ou seja, nós estamos falando da divina presença, o ser dos seres, a alma do universo, mas ao mesmo tempo sendo e nos relacionando com a presença divina. Porque nós somos a presença divina, ou manifestação da divina presença. E o alimento não é outra coisa. Quando André Luiz fala que a alma em si só se nutre de amor, e o amor é o alimento do universo. Para os hindus, o alimento é Deus. E eu estou pegando uma porção de Deus em forma de amor ou energia coagulada, originária no vegetal ou advinda do vegetal, do mineral, do animal. Eu que vou dar o tom de onde ela vai ser extraída, de acordo com aquilo que pretendo construir ou permutar. Nós estávamos falando com o Davi, que é nosso afilhado, filho adotivo da Mayra Souza, agora há pouco. Ele prefere comer doce do que alimentar-se adequadamente. Com o doce, ele faz todos os meios para falsear uma situação para buscá-lo em primeiro lugar. E eu disse a ele que, basicamente, tudo que comemos transforma-se em açúcar. Quando nós não trazemos alimentos de qualidade ou qualificados para aquilo que se pretende em nosso corpo, o corpo fica carente desse açúcar qualificado. E aí nós trazemos o açúcar desqualificado. Porque se imaginarmos um açúcar refinado que tem 15 elementos corrosivos, que detonam o ser, e pensar que aquele é um açúcar que vai nutrir o corpo, pelo contrário, nós vamos estar viciando o corpo. E demos o exemplo dos grêmenes, lembra? Quando a água caía, eles se multiplicavam. Lembra dos bichinhos lá?
Adriana, Dona Miriam, Marcelo, acho que lembra. Sim, do filme, né? De um filme lá. E o açúcar ou os alimentos viciosos é isso. Quando chega mais uma equipe, mais uma porçãozinha daquele elemento vicioso, ele vai multiplicar o que já está dentro. Por isso que a cada vez nós vamos sendo dominados, quer seja pelo açúcar, pelo tabaco, pelo álcool, pela maledicência, pela mentira, pela maldade, porque tudo isso vai criando seres. E não por acaso, na mesma obra de André Luiz, Nosso Lar, num dado momento, a ministra veneranda faz uma palestra sobre o pensamento, as ideias. Na intimidade, nós temos a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, somos obrigados pelas leis superiores a manter e nutrir. Então, se eu crio um vício baseado nos açúcares, ou os elementos desqualificados para o meu corpo, e eu criei um clã dentro de mim. E esse clã, à semelhança de um sindicato que não tem, ou sindicalistas que não têm consciência numa empresa, eles levam a empresa à falência para ser atendido às suas petições, que às vezes, na maioria das vezes, indevidas. Se fosse um sindicalista que visa o crescimento da empresa e o relacionamento da empresa com os colaboradores, com os funcionários, é uma coisa, ele está ali para visar o crescimento de todos ao mesmo tempo. Mas não é isso que vemos na prática. E aqui no físico, esse vício representado pelo desejo, que é o nosso sindicalista por aqui, ele vai escravizar a mente, que seria a empresa, o laboratório, para atendê-los ou solicitar a mente para promovê-los, porque o sindicalista pode ir ao empresário pedir um plano de carreira, pagamento segundo a produção. Então, pleitear alguma coisa que incentive os trabalhadores a trabalhar com mais rigor, com mais fidelidade, etc. Interessar-se pela empresa. Isso é nobre. Quando o desejo se manifesta como oração, transformando sentimentos e emoções em pensamentos. É esse processo. Mas quando o contrário se dá, o corpo se escraviza, a mente adoece e a alma vai à falência, porque não tem outra coisa. Acaba perdendo a parte física e, quiçá, pode perder também a parte perispirítica desse patrimônio sagrado. Por isso que o ato de alimentar é sagrado. E o processo de escolha dos alimentos, da confecção, de todo o trajeto, se nós não plantamos, cultivamos, colhemos, armazenamos, etc., se eu estou pegando a finalização do processo, no mínimo eu tenho a obrigação moral de saber de onde esse alimento veio. Para eu saber como que eu vou orar para transmutar os elementos que estão compondo esse alimento. O Dr. Lair Ribeiro faz uma pergunta muito coerente. Qual o alimento do seu alimento? Quer dizer, o que a galinha que você trouxe para a sua panela comeu? Foi aquela que foi acelerado o seu processo com hormônios e em 21 dias estava um diamante falso? Ou foi aquela que livremente buscou os melhores elementos da natureza e com 6 meses estava pronta, mas como um diamante real para ajudar no seu processo? Por isso que Emmanuel alerta que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésico, de soro ou de uma alimentação artificialíssima. Que devemos voltar o nosso corpo, voltar a nossa mente, a nossa atenção para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos. E nós podemos criar alimentos, porque Kardec nos ensinou isso, criar átomos, alimentos, medicamentos, e se não conseguimos, importar
ou contratar os colaboradores que têm a expertise, a especialização que eu careço na minha empresa. Salvo se eu tiver a escola para ensiná-los na minha empresa. Aí é o que nós falamos, você pode comer até pedra derretida. Se você tem a habilidade de transformá-los a partir do momento que eles entram na sua empresa, sem problema você comer o doce com os 15 elementos corrosivos do açúcar refinado e tranquilo. Mas se ainda não temos essa expertise, nós precisamos ter o cuidado na escolha para que eu tenha o auxílio desses especialistas e menor trabalho, já que eu não tenho essa mão de obra qualificada para promovê-los de acordo com o que eles estão entrando. Eles têm que vir mais ou menos para o meu festim com a roupa nupcial, quer dizer, com as experiências que eu careço. Eles vão chegar trabalhando. Então, não vai ter vaga aqui para os elementos que Leon Denis fala de parasitas no mundo atômico. Então, que tipo de átomos eu estou atraindo ou criando? Porque eu vou extrair dos átomos, na dimensão subatômica onde estão esses parasitas, o energismo que ficará de fato em meu corpo. Então, a célula, o tecido vegetal, animal, não vai vir e ficar inteira como vieram de lá. Ou melhor, não será incorporada como vieram de lá. A proteína animal vai ser dissociada os tecidos na mastigação, dissociado células, dissociado moléculas, e somente moléculas pequeníssimas, segundo Miramês, serão assimiladas pelo intestino delgado e levadas para o fígado para passar por mais de 500 processos de dissociação e reordenação para transformar-se nos açúcares, que a corrente sanguínea vai levar para as mitocôndrias, que vão sofrer dissociações em moléculas infraatômicas para o rearranjar sobre a regência dos aminoácidos para ser transformada nas proteínas de fato. Agora, veja o trabalhão que nós podemos evitar para que a nossa empresa prossiga, se eu tiver mão de obra qualificada, se eu tiver matéria-prima de boa qualidade. Com certeza, clientes não vai faltar para um produto resultante desses dois processos. Maravilha. Eu vou só colocar algumas frases que já colocaram aqui de reflexão, porque senão depois a gente volta e elas ficam meio sem sentido, né? Porque as pessoas estão comentando exatamente agora, nesse momento. Nós temos o prazer da presença de Luiz Gonçalves. Ele coloca: o alimento é amor, pois cura os males do corpo e da alma. Pamela: o amor está unido a uma sabedoria. A águia leva a serpente para o alto e após joga no chão. Ela perdeu seu equilíbrio. Depois, a Elizabeth Sobrinho, no Salmo 40, nos compara a águia nesse equilíbrio, nos coloca para levar para o outro campo as nossas batalhas. Pela oração, assim venceremos. E Luiz Gonçalves: o amor substância é um estágio do amor incondicional. E ainda ele coloca: os alimentos fabricados para nos viciar também é constituído pelo amor substância, porque eles se mantêm nessa substância viciante para a experiência por ele, ou os mais evoluídos se afastam destes alimentos? É uma pergunta, Sebastião. Os alimentos fabricados para nos viciar, ele é constituído também pelo amor substância? Sim, é da mesma matéria. Uhum. Porque aí ele faz a pergunta, né? Por que ele se mantém nessa substância viciante? Por que eles se mantêm lá? Porque estão naquele estágio, eles foram convidados para aquele estágio. Para a experiência que eles, os mais evoluídos, se afastem deste alimento, ele falou na parte anterior que o amor
cura. A cura, Sim. Luiz Carlos, é quando eu qualifico os operários que estão no meu corpo ou trago operários qualificados para o meu corpo. Que exatamente ele está desmanchando, que é o que nós chamamos de enfermidade, por falta de qualificação. Alguém está na empresa, mas não sabe manipular a matéria-prima. Se eu pegar um átomo de hidrogênio simples, juntar com outro e um de oxigênio, eu faço a água. Quer dizer, uma mão de obra especializada que é quase a totalidade do meu corpo. Mas se eu pegar um elemento corrosivo, colocando apenas mais um oxigênio, não quer dizer que esses seres são ruins. Eles estão na conformação que alguém os convidou. Então, veneno e remédio, a diferença é só a dose. Então, quando a indústria alimentícia fabrica com a intenção de nos viciar e, simultaneamente, em raríssimas exceções, com a intenção de nos adoecer, porque já está em conexão com outras indústrias, nós é que temos que estar atentos a isso. Porque se eu posso, em meio segundo, transformar um veneno em remédio, conforme alguém nos serve esse veneno na água, por exemplo, em meio segundo eu posso desfazer a conformação e mudar a conformação, eu posso comer de tudo que estão fazendo por aí. Só que eu tenho que ter a expertise como tivera, e com certeza ainda tem e sempre terá, Santo Antônio de Pádua, de perceber que o alimento estava envenenado, mas ele conhecia elementos e elementais e mudou a conformação e todo mundo comeu e ninguém morreu. Então, a diferença da alimentação que nós temos hoje, ou eu escolho quem eu dou conta de lidar, ou não coloco a minha vida em risco. Então, eu vou ter que ter essa consciência. A minha empresa tem uma escola especializada para disciplinar, para moldar todos que nela vão adentrar e fazer parte? Não. Então, eu já preciso trazer os elementos educados, qualificados, de acordo com o que a minha empresa precisa, porque eu não tenho tempo e nem recursos para qualificá-los aqui. Ou seja, eu não tenho a expertise ainda para fazer isso de forma consciente, que foi o que o Marcelo disse. Então, eu tenho um desejo absurdo pelo açúcar. Por quê? E ainda é mais grave, segundo o Dr. Hugo Filarski, do Nascimento. Porque, no fundo, o que o nosso corpo precisa, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, internautas, é álcool. Porque o açúcar vai transformar-se em álcool. Então, um energismo mais sutil ainda, que é uma das expressões do amor. Então, quando eu não como adequadamente, eu não trago a mão de obra qualificada por intermédio dos alimentos saudáveis, o meu corpo vai pedir o açúcar. Porque a resultante vai ser o açúcar. Só que ele não sabe o que é açúcar qualificado ou não. E ele quer transformar o açúcar em álcool, que basicamente, como Allan Kardec narra, quando eu chupo uma uva, todo o açúcar dessa uva vai transformar-se em álcool dentro do meu corpo, pelo processo de fermentação. Está na obra A Gênese. E o que o corpo precisa é aquela essência. Por que será que colocam álcool de arroz para extrair, por exemplo, do material que fornece a abelha, o que nós chamamos de própolis? Ou álcools mais refinados para fazer o processo, porque são professores. Eles têm a expertise de canalizar os elementos. Agora, não é no álcool que foi criado para nos viciar. Esse vai ser um elemento corrosivo mesmo. Porque quando eu não como adequadamente, o corpo pede o açúcar. Se eu não trago açúcar de qualidade para o meu corpo, porque nada contra a sobremesa, depende do que usamos para confeccioná-la. O açúcar não é ruim. O açúcar de qualidade, né, como nós estamos falando. Quando eu não trago o açúcar de qualidade, o corpo vai pedir o álcool. Por isso, o alcoolismo na juventude.
que não se alimenta adequadamente, não traz doce de qualidade, porque escolhe um chocolate que é o quê? Glicerina e açúcar, basicamente. Que de chocolate tem, às vezes, 30% ou menos. E esse é o vicioso ou viciante. Agora, se começa um chocolate no mínimo de 70% a 80%, 85%, e às vezes até os 100%, que é amargo, esse sim você pode até abusar um pouquinho, que ele não vai lhe fazer mal. Pode comer todos os dias, e uma quantidade, às vezes, até generosa, não vai te prejudicar, porque você vai transformar essa matéria-prima em algo que você necessita. E ele não é vicioso. Agora, se eu trago algo viciante que nada acrescenta, que vai atender o clã que está sendo servido pelos agentes viciosos, e aí nós vamos adoecendo, porque esses agentes viciosos, quanto mais traz esses elementos desqualificados, mais eles pedem, porque eles não têm expertise para permanecer na estrutura e fazer alguma coisa nobre. Como a lei é de evolução, não permite que uma estrutura viciosa fique da mesma forma por um tempo indefinido. Então, ela precisa passar pelo processo de transmutação constante. Por isso, essa consciência no processo de alimentação, saber de onde veio e se eu quero me submeter a isso. Porque quando falamos de cura em si, a cura real é a qualificação dos elementos que nos constituem. Quer seja físicos, psíquicos, emocionais, morais ou espirituais. Porque tem doenças espirituais, tem doenças morais, tem doenças psíquicas, tem doenças emocionais, tem doenças físicas. Ou vícios em todas essas áreas. Lembrei aqui nessa parte da resposta aqui, porque ele se mantém nessa substância viciante, né? Eu lembrei daquele coisa, né? Encontrei uma tartaruga em cima da árvore, mas tartaruga sobe em árvore? Não sobe, né? Então alguém colocou lá, né? Então alguém instruiu a substância a se tornar o açúcar que nós conhecemos, né? E por que alguém, vamos pegar uma empresa aí, se interessou em produzir o açúcar nesse modelo? É porque tem pessoas interessadas nessa substância. Então é o meu interesse no açúcar incentivou a empresa a produzir o açúcar como ele é, para poder vender. Então, o raciocínio do Sebastião, ele vem assim, a empresa nos disponibiliza. Eu já penso o seguinte, a empresa oferece o que a gente quer. A gente está consumindo açúcar, ela vê um mercado e ela fala assim, não, tem alguém interessado, vou oferecer esse produto. Então, na verdade, internalizam mais a culpa para nós, né? Porque nós consumimos açúcar, ela nos oferece, ela instrui a substância lá, o caldo da cana, a se transformar em açúcar, usando as 15 substâncias químicas prejudiciais ao corpo aí, porque nós nos interessamos por essa substância, porque nós queremos esse açúcar, né? Então, na verdade, só existe elementos nesse modelo que não são naturais, porque nós induzimos a indústria a produzir isso, né? Então, responderia assim, né? Nós estamos forçando a indústria a fazer aquilo que nós queremos. Vamos lá. Vamos só dividir a responsabilidade aí, Marcelo. Na realidade, foi a indústria que começou a nos moldar para pedir isso hoje. Isso vem de séculos e milênios. Eles gradativamente vão alterando a estrutura genética e a gente não percebe, a gente não questiona. E chega um momento, aí sim nós vamos pedir mais do mesmo. Por isso, se nós recusarmos que estão nos ofertando, eles vão ter que fazer agora o alimento de acordo com a minha petição, o alimento saudável. E eu vou investigar se esse alimento tem na sua estrutura aquilo que marca no rótulo, porque eu vou mandar examinar. Então, assim como uma água que coloca dentro de uma garrafa e fala que é mineral, e a maioria das águas minerais
com exceção da água de Ibirá, não estou fazendo propaganda, que tem acima de 10 de pH, elas têm menos do que o que o nosso corpo necessita, porque o nosso corpo é de 7,2 a 7,4 pH. Se eu trago uma água com menos, eu estou trazendo água suja. Agora, no mínimo, igual ou superior. Se eu quero enriquecer de fato o sangue para levar melhores nutrientes, ou servir também de nutriente à água, precisa ser acima dos 7,4. 8, 9 e assim por diante. Então, eles foram gradativamente nos viciando como se coloca um sapo na panela com água fria. E ninguém questiona, ninguém se queixa, como fizeram há pouco tempo, aí num processo que aconteceu mundialmente. Fizeram todo o processo para ganhar dinheiro em cima de uma solução que ofertaram. Todo mundo entrou no processo por indução e depois comprou a solução, sem saber que estava comprando basicamente a sua destruição. Salvo quem tem valores morais que neutraliza tudo isso, a responsabilidade é de quem ofertou, que vai ficar com o desequilíbrio mais vasto. Mas por isso, essa consciência. Então, o alimento com consciência é eu saber o que necessito de fato, o que é um alimento. Se eu imaginar o reino mineral, ele sustenta o vegetal. O vegetal sem ele não existe. Se eu imaginar o animal, sem mineral e sem vegetal, o animal não existe. Ou não existiria. Agora, sem os 3, o pré-humano não existiria. Sem os 4, nós não existiríamos. Sem os 5, os anjos não existirão. E assim por diante. Tem bastante comentário aqui, mas vamos seguir um pouquinho mais adiante, né? Eu não vou nem comentar, porque fervilhou minha cabeça aqui, mas vamos para as ideias semelhantes, da onde encontramos, aí a gente para de novo para fazer os comentários depois dessas ideias. Pode ser? Pode. De acordo? Ideias semelhantes encontramos a seguir. A água, o ar, a luz são aglutinações de elementos que se afinam pela lei de amor e nos servem constantemente. O amor é de essência divina, desde o maior até o menor. Todos vós possuís, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Todos os minerais, plantas e animais, sejam quais forem, se organizam em agentes de luz. Em tudo o que se vê, se toca e se sente, a luz acumulada por processos que os arcanjos de Deus guardam para o futuro e em favor dos homens e das coisas, dos espíritos e da própria vida. É vida na sua expressão mais simples e entende o convite da mente adestrada. Deus verdadeiramente é amor e amor é luz. A luz cósmica, geradora das partículas subatômicas, é filha do amor exteriorizado da mente cósmica, em forma de psiquismo. É o hálito divino, a força nervosa do eterno arquiteto. Essa energia é captada pela mente crística e transferida à mente humana, pela força do amor como lei de atração, transformar-se-á no éter físico, em forma de princípios vitais, os elementos básicos da vida orgânica. Há muito o que se aprender e reconsiderar sobre a alimentação
numa concepção mais ampla, alimentando-nos de seres vivos inumeráveis, componentes do reino animal, vegetal, mineral e outros. Para aqui eu leio a citação. Acho que já tem muita informação ainda. Já dá para ganhar um tempo. Ganharmos um tempo, é isso aí. Ai, ai. Nossa, essas citações começam, né, então, com o Espírito Carlos, que se comunica através de João Nunes Maia, as gotas de amor, né? Então, ele traz para nós sobre a água, o ar, a luz, como aglutinação de elementos que se afinam, né, pela lei do amor e nos servem constantemente. Então, aí vem o aspecto servidão, né, que está nesses elementos prontos, né? Você não precisa pedir nada. Ele está aí e ele faz o processo acontecer, independentemente de toda a minha consciência, né? Para isso, se eu agradeço ou não agradeço, eu estou aqui porque eles estão aí, né? O tempo todo fazendo o processo para que a gente possa viver e sobreviver. É uma expressão linda do amor, né? E realmente nessa obra, né, em Gotas de Amor, capítulo 3, onde esse Espírito coloca essa frase para nós. E depois nós vamos aprender também sobre a lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 11, item 9, é realmente profundo esse tópico, né? Não que tenha frases melhores no Evangelho, mas esse aqui, quando trata do amor, né? O amor é de essência divina, desde o amor até o menor. Todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, meus irmãos, aí vale, né, a gente pensar quando fazemos julgamentos, pré-julgamentos, desmerecemos, todos estão nesse energismo, todos existem em função dessa energia, então não tem porquê, né, a gente achar que um é superior ao outro, porque a fonte é a mesma, está aí no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tudo vem dessa substância amor. E depois ainda nós vamos seguindo com o Dr. Bezerra de Menezes, né, Caminhos de Volta, Herdeiros da Luz, na psicografia de Chico Xavier. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Então, ele vai trazer para nós, como base dos elementos da tabela periódica, que ainda não descobrimos, ele está na base da luz. Todos os minerais, plantas e animais, sejam quais forem, se organizam em agentes de luz. E aí você vai pensar comigo, o que seria essa luz? Como que a luz se configura? Qual é a essência da luz? A base é a luz. Então, ele deixa esse item aí para nós irmos pensando. Aí, no livro Saúde, no capítulo 6, vamos com Miramês, também através da mediunidade de João Nunes Maia, a luz. Em tudo que se vê, se toca e se sente, há luz acumulada por processos que os arcanjos de Deus guardam para o futuro, em favor dos homens e das coisas, dos espíritos e da própria vida. É vida na sua expressão mais simples e entende o convite da mente adestrada. Deus verdadeiramente é amor e amor é luz. Aí, né, traz a resposta para nós do que Bezerra colocou lá em cima, né? Colocando que os elementos que compõem é de base luz. Então, a gente recebe essa resposta grandiosa de Miramês. Eu não olhei o ano, né? Mas deve ser em anos, um antecede o outro, quando manda a mensagem do astral. Essa expertise de Sebastião Camargo trazer para nós nessa ordem, né? E vem a questão e a resposta, né? Em obras distintas, com autores distintos,
né, médiuns distintos, é muito, muito bom, sabe, Sebastião? Facilita muito o nosso caminho aqui. Porque, às vezes, quando a gente lê uma obra distante da outra, a gente não consegue fazer essa ponte. E você trouxe essa ponte para nós aqui, né? Porque ele coloca a base da luz e aqui o nosso irmão Miramês responde para nós, né? Deus verdadeiramente é amor e amor é luz, né? Para se iluminar, auto-iluminar, parte dessa luz, e a luz, né? A luz é a fonte geratriz de tudo que existe, e por aí vai, né? Então, ela é filha, assim, do amor, né? Exteriorizado da mente do Cristo, da mente de Deus, né? Desse psiquismo que tudo comanda aqui, é uma energia mesmo adaptada para que nós pudéssemos viver e sobrevivermos e crescermos enquanto seres no processo de evolução sempre. Por aí. E aí, se imaginarmos que luz é essa, Joana de Ângeles, o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Então, imagina o psiquismo divino, que é uma energia una. E o que é que destaca do psiquismo divino? Fascículos de luz, que a gente chama de mônada primacial, espírito com E minúsculo, átomo primitivo ou princípio inteligente do universo. E a partir dali nós sabemos que tudo que existe é feito desta energia. Você vê nesse estágio, que é a manifestação mais simples, já entende o comando da mente. Quando você convida uma porção para transformar em alguma coisa, no amor substância, que é base para todas as coisas. Então, a beleza das informações, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, todos os net espectadores, é que às vezes de lá para cá, Adriana, a pergunta sai primeiro para alguém perguntar aqui. Mas às vezes, dependendo de quem vai recepcionar a mensagem aqui, a resposta chega primeiro. Às vezes você vai perceber nessas obras, a resposta que está aí, ela chegou antes da pergunta. Lembra em Nosso Lar que aquele mensageiro, ele surge no palco. Ninguém sabe de onde o moço veio. Se veio de dentro do chão para cima ou se veio de cima para baixo. Só que alguém faz as perguntas. E ele chegou com um bornazinho, assim, com uns papiros, né, enroladinho. Cada pergunta ele tirava e lia a resposta. Mas ele já veio com as respostas antes das perguntas? Por isso que tem muitas dessas obras, você vai, né, enxergar em Joana de Ângeles mesmo, eu fico encantado. Tem obra que é mais antiga e tem resposta para as obras mais atuais. Por isso... Aí, pode falar. não querendo interromper, mas aí vem uma questão, né? E é realmente isso, porque o Cristo trouxe tudo, né? Só que eu não tinha raciocínio preparado ainda, né? A minha razão era diminuta na época para poder compreender e absorver. E depois várias questões que eu vou fazendo, hoje eu encontro a resposta no que Cristo disse. Seria mais ou menos por aí. Às vezes a resposta veio, né? A lei já está aí, está pronto, né? Na verdade é isso, né? Por isso que o Miramês fala, Deus não tem segredo para com seus filhos, só pede preparo para suportar as revelações. Porque quando eu não sei que tudo que faço a outro estou fazendo a mim mesmo, eu vou crucificar o meu vizinho que aumentou o som. Vou denunciá-lo à polícia, Às vezes eu chego na frente da minha casa, tem um carro na frente da minha garagem. Eu tenho habilidade, sou motorista profissional e consigo, em cima da calçada, fazer uma manobra e entrar para dentro da minha garagem sem ficar, não sei de quem que é o carro, vou ficar buzinando no meio da rua, fazendo escândalo. Agora, se eu não dou conta, eu espero, estaciono o carro, deixo a hora que ele sair, eu não preciso ficar arranjando encrenca. Eu já tenho encrenca demais sem resolver dentro do meu mundo. E as encrencas que vemos fora é o que eu preciso transformar dentro.
Então, quando fala que o amor é de essência divina e cada ser tem isso dentro de si, eu estou enxergando a essência do outro conforme a essência que eu tenho em mim. Agora, se a minha vidraça está embaçada, não quer dizer que a roupa do outro está suja lá no varal, como nós sabemos da historinha. Agora, quando eu quero enxergar da maneira que Jesus nos convida, veja quem tem olhos de ver, ou seja, veja Deus em todas as coisas. Não tem nada errado. Se tem alguém fazendo alguma coisa inadequada, se você já não faz mais, seja o exemplo, resgate essa pessoa. Agora, não queira complicar a vida dela mais do que ela já está. Destruindo-a, destrói a si próprio. E é o que vemos nessas situações. Então, se tudo é luz e a luz é Deus, se tudo é expressão de Deus, o mínimo que eu posso fazer é questionar a Deus: o que queres que eu te faça? Está aqui alguém me caluniando. Seu filho amado disse para a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Qual é o processo da oração? Como isso se dá? Que mistério é esse? E nós vamos pescando. Aí vem seres como Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Para esse negócio, acho que é chique, porque me defende de mim mesmo. Lembra da oração de Fernando Pessoa? Que ele pede para Deus livrar ele dele próprio. Livra-me de mim. Então agora eu vou ter uma couraça de luz que vai defender. Ninguém do meu próprio mundo vai perturbar onde eu estou. Deixar que eu faça as transformações sem essas perturbações contrárias. E também me imuniza das perturbações do entorno. E aí a gente vai aprofundando. Aí Emmanuel fala, a oração nasce das potências da alma. Que até então a Amélia Rodrigues falou o que ela faz, não disse o que ela é. Nasce das potências da alma. Aí eu paro e vou saber quem são as potências. Na feição de simples desejos. Então eu já sei como ela começa. Transformando emoções e sentimentos em pensamentos. Aí vai mais um degrau com Joana, que fala quase a mesma coisa em duas possibilidades. Ou melhor, três coisas. É o mais potente mecanismo no processo de autocura e o mais perfeito mecanismo para a nossa planificação. E aí ela vai ao extremo. A oração está lá aonde a consciência se expande. Onde a consciência se expande? É a superconsciência. Então é uma virtude que vem de lá. Se ela é a primeira filha da fé, e a fé é mãe de todas as virtudes, então ela vem de lá para solucionar os problemas, como veio o Cristo. O Cristo é a oração de Deus em nosso favor. É a oração tornada palpável, visível, porque ela manifesta o Evangelho. Ela traz o Evangelho e personifica. E a personificação é o pão da vida, que nós chamamos de bioenergia, e nós chamamos Jesus de o pão da vida e a luz do mundo. Então, quando a gente vai entendendo que estudar é isso, foi isso que Kardec nos ensinou, o estudo no silêncio, no recolhimento, a sequência e o encadeamento das ideias. E quando a gente tem essa intenção, as próprias ideias desses mestres vêm ao nosso encontro. São seres, virtudes são seres vivos. E todos os seres também, porque são compostos pela luz, e a luz é viva na sua expressão mais simples, então tudo é vivo. Tudo entende o convite da mente adestrada. E tudo entende o diálogo que é feito pelos sentimentos. Então, olhos de ver, ver Deus em todas as coisas. Tudo que eu faço, não faço senão a mim mesmo. E eu estou criando espinhos para a minha própria carne, porque
quando enxergamos tanto em Paulo, na terceira carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, se eu julgo a outro, é indesculpável. E além de ser indesculpável julgar o outro, eu estou atraindo para mim o que eu estou julgando no outro. E vou praticar as mesmas coisas, porque a lei vai me convidar a passar pelo mesmo caminho. E, ao mesmo tempo, vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, se você disser a alguém eu não perdoo, assinou a própria condenação. Então, quem julga o outro condena a si mesmo, quem diz que não perdoa, assinou a própria condenação. E ainda mais grave, que é indesculpável também, quem usa da mentira, da maldade, da maledicência, da difamação. Então, eu posso usar todos os meus recursos para resgatar o desventurado. Mas não tenho o direito de usar esses recursos para complicar a minha própria vida. Eu posso até fazê-lo, mas não deveria. Porque qualquer violência praticada contra o outro é dilaceração em si mesmo, conforme Dias da Cruz por Chico Xavier. E isso não é diferente em qualquer estágio ou ângulo da vida que nós vemos. Eu faço a oração na hora do alimento. Aquela oração sentida que às vezes até a gente está por perto da vontade de chorar, de emoção. E na hora do alimento já começa a falar da vida alheia. Mas por que a oração? A oração é um projeto. Eu estou antevendo um comportamento que eu quero ter durante uma situação. Então, se eu fiz um belo projeto agradecendo a Deus e a todos os seres que participaram desse alimento, o mínimo que eu posso tratá-lo é como Deus no meu prato. Mas em expressão de todos esses seres que são deuses também, ali sintetizados. E eu preciso honrá-los. Não só o ser dos seres, a alma do universo. Cada uma de suas expressões. Porque nesse momento é que nós estamos encorajando o horticultor, o agricultor, o agropecuarista, seja lá quem for que está construindo. Então, com essa gratidão honesta, onde eu vou começar na oração e vou para a ação sem desmentir. Isso fortalece o agricultor, dá mais ânimo ao pecuarista. Todos eles vão se fortalecer porque eu estou fazendo bom uso do seu produto. Não vai acontecer o que aconteceu com o nosso irmão Crispim Lúcio, lá de Jaraguá, Goiás, que chegou a um grau de maestria no leite, que ele adorava suas vacas leiteiras. E quando chegou o grau de maestria, alguém não valorizou o seu produto, porque punha o seu produto, que chegou no mais alto nível, junto com o produto de menor qualidade e desmanchou tudo que ele fez. Ele falou, estou fazendo algo sem sentido. Vendeu a fazenda de porteira fechada, como a gente fala no popular. E foi fazer outra coisa. Hoje está em outra área, está plantando soja, plantando outra coisa. Porque não tem sentido, você faz um esforço tremendo, como o agricultor, o horticultor, o pecuarista, e você, na hora da refeição, desmancha e desencoraja tudo que ele fez com um comportamento indevido. Por isso, é o momento mais sagrado de nossa vida, o momento de incorporação e promoção desses seres. E o que nós fazemos desses seres chegam até eles em forma de gratidão, promovidos. Por isso que eles vão se sentir motivados, com pensamentos mais ampliados, ideias, tudo floresce para a vida deles se nós fizermos bom uso do que eles produziram. Agora, se eu pego numa indústria e perverto tudo que eles fizeram, gerando a partir de um produto de boa qualidade elementos viciosos, aí a coisa vai complicando para o nosso lado, porque a gente pensa, não, eu estou fazendo isso, como no Rio Grande do Sul, uma época fizeram uma reportagem, para ter os morangos mais bonitos, ele punha vários pesticidas.
E falou, mas você dá isso para sua família? Não, dá para minha família, eu compro do vizinho, que é orgânico. Quer dizer, ele não sabia que, na realidade, ele estava fazendo para ele e para a família o que ele estava vendendo para os outros envenenado. Porque o que acontecesse daquele alimento na família dos outros vai gravar os espinhos na carne dele e da sua própria família, família que o apoia a fazer tal coisa. Por isso a seriedade do processo de manutenção da saúde por intermédio da alimentação. Eu preciso ter consciência desse processo. Por isso que praticamente o terceiro livro é só alimentação. Do começo ao fim. Então, vamos aguardar essa terceira obra aí, né? Que vai nos ensinar certinho a nos alimentarmos da melhor forma possível. Só vou postar uns comentários aqui, que nosso tempo já está indo, né? No esgotamento. O mais interessante já foi. O mais interessante não é apenas queimar gordura, mas transformar em outros elementos, como músculos e até emoções, sentimentos e até virtudes, nos diz Pamela. Luiz Gonçalves passa uma dica: Doce Amargo do Açúcar, é um vídeo em que a Aline nos traz os açúcares como alimentos, deve ser, né? Sim, ela mostra o quão é prejudicial esses açúcares viciosos. E o Anderson Guerra faz um comentário e uma pergunta. Se não der tempo, não tem problema, a gente deixa a pergunta no ar. Se no instante da alimentação não dermos a devida atenção às presenças divinas, dependendo das expertises que elas têm, podemos sermos reféns de suas habilidades? Acho que já foi até respondido, já né? Foi respondido, exatamente isso. A gente fica aprisionados, né, nessa situação. Porque se o pensamento expulsa tudo que é contrário e atrai tudo que é semelhante, se o alimento é nobre, mas eu estou com pensamentos viciosos, eu expulso o nobre e atraio o vicioso. E vou trazer isso para o meu corpo e ficar escravizado. Certeza. Mas vamos, então, ao encerramento, né? Agradecendo infinitamente a sua bondade, o seu amor para conosco, nos alimentamos desse amor divino que passa por ti, através dessa obra maravilhosa. Marcelo, tem alguma questão? Dona Miriam, para fechar, uma fala final aí? Agora é só pôr em prática. Fala final. A grande questão dele é essa, é a prática. Vamos lá. Só dele. Dona Miriam? Exatamente. Vamos pôr em prática, que vai ser difícil, né? Mas vamos tentar, né? Chegamos lá. O importante é dar o primeiro passo. Açúcar, né? Eu não como mais, viu? Açúcar eu não como mais, não. Café sem açúcar, tudo sem açúcar. Beleza. Já é um importante passo. Seu organismo agradece. Então, vamos lá, um incentivo para encorajar os que vão começar a prática, todos nós. Isso. Deus encoraja todos os movimentos que tendem para o bem. Todos os esforços que tendem para o bem. Encoraja como? Multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Se nós sinceramente desejarmos fazer esse processo de reeducação e tomada de consciência, ele está nos ajudando 100 ou 1000 vezes a mais do que pretendemos. Segundo Miramês, o auxílio virá de todos os lados. Alguém como se chegasse e nos empurrasse, outros nos levantasse, outros nos arrastasse. E conosco, quando um se ergue, ergue multidões. A Deus, ao Cristo, a esses emissários em todas as frequências, a cada um de vocês, espectadores, a nossa eterna gratidão. Deus nos abençoe sempre e aguardamos vocês para as 17h30 com mais uma aula de Miramês, que hoje basicamente vai versar sobre o pensamento. Maravilha. Até mais tarde. E para quem nos assiste, até o próximo domingo. Tchau, tchau.
Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.